Muito bem, meus amados. Hoje eu tenho a alegria de poder apresentar aos irmãos o mensageiro desta noite, meu amigo pessoal, Pastor Vicente. Nos conhecemos, eu acho que há uns 10 anos, hein, pastor? Uns 10 anos. Pastor Vicente fez parte da equipe da Memorial Jardim Catarina, também uma igreja com propósito. Já preguei muitas vezes ali conheci, fizemos uma amizade, nos encontramos em vários congressos, e hoje ele está passando de férias, e quando o pastor passa de férias e liga para o colega não perdoa, então já convida para pregar na igreja, e é uma bênção, e é uma grande alegria poder tê-lo aqui conosco. Ele está pastoreando a Igreja Batista de Varginha, lá no Rio de Janeiro, pertinho ali do Três Rios, Rio Bonito, pertinho de Rio Bonito. Ali ele está pastoreando uma igreja, e nós vamos recebê-lo com muita alegria nesse tempo que ele vai compartilhar conosco a palavra. Também está a Viviane, a esposa dele, e o Miguel, que está lá na sala dos juniores também conosco. Que Deus abençoe, Vivi, tá bom? Pastorzão, Deus te abençoe, querido. Amém. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela vida do meu amigo, companheiro de ministério, pastor Fernando Sanches. Continua a abençoar ele frente a esta igreja. E Pai, no meu coração veio o desejo. O Senhor só precisa de uma única pessoa com os recursos certos para o teu povo atravessar para a terra prometida. Então, Deus, em nome de Jesus, manda recurso dos 4 cantos desta cidade para esta igreja. Em nome de Jesus. Amém. Agora estou à vontade. Querido, boa noite. Tudo bem com você? Que bom estar aqui. E que bom ser apresentado por amigos, né? Porque amigos te põem lá em cima, viu? Amigos sempre te coloca lá no alto. Nós tivemos o privilégio de estar ali junto à equipe da Igreja Batista Memorial, uma igreja que anda em propósito há mais de 17 anos, exatamente 19 anos, e desde do pastor Marcos, nós caminhamos assim, e há 1 ano e 7 meses, Deus me desafiou a deixar tudo lá na Memorial, uma igreja com quase 1000 membros, só juventude, quase 400 pessoas, e eu cuidava da juventude daquela igreja, e Deus me desafiou a deixar lá a minha família da fé e ir para uma outra cidade, que é a cidade de Rio Bonito, para morar, e a cidade de Silva Jardim, para pastorear a Igreja Batista em Varginha, um povo de Deus que está crescendo, que está se avolumando, uma igreja também contextualizada, uma igreja que tem começado a caminhar na visão com propósito. Nós somos uma igreja que já temos dado esses passos, e eu acredito que brevemente aquela igreja será uma igreja muito conhecida no Rio de Janeiro e em outros lugares pela a sua atuação frente à comunidade, frente ao bairro e à cidade a qual ela está inserida, porque essa é a visão da igreja com propósito, ser a diferença no seu local de existência. Mas trago um abraço daquele povo lá do Rio de Janeiro para vocês. Gosto muito de vir aqui a essa região. Antes via muito a São José e agora vou vir muito a Jacareí, né? Porque meu amigo está aqui, então estarei sempre, se Deus me permitir, visitando essa igreja. Estive aqui pela manhã e fui profundamente abençoado no culto aqui. E sei que essa noite também eu serei profundamente abençoado. Trago assim
uma palavra da parte de Deus para o seu coração, e eu espero que assim como ela morou no meu coração, ela faça guarita em seu coração, e ela te seja útil para a sua semana, para o seu mês, para o seu ano, para que você possa, mediante a essa palavra humilde que será pregada, você possa perceber a atuação do nosso Deus na nossa vida. Eu quero dividir um tema com você, vai aparecer aí na projeção, supere os sofrimentos. O que nós vamos trabalhar? Tudo bem, ficou quase bom. O que nós vamos trabalhar? Leia bem forte. Isso. Quem quer superar os sofrimentos aqui? Levanta a mão bem alto. Aleluia. Essa mensagem você vai me ajudar a pregar, ok? Então eu vou precisar da sua participação, da sua colaboração e da sua atenção. Viu? Eu vou mexer um pouco com você porque ela depende de você. Porque na verdade ela é a sua vida pessoal. O sofrimento é particular, mas o nosso Deus, Ele quer curar-nos deste sofrimento, assim como Ele fez com este homem. Então, para praticarmos, nós vamos ler junto essa palavra, esse texto que vai aparecer aí no telão. Diz assim a palavra do nosso Deus: noutra ocasião, vamos junto? Jesus entrou. Mas eles permaneceram em silêncio. Senhor, em nome de Jesus, fala ao coração do teu povo, assim como o Senhor está falando ao meu coração. Instrui-nos com a tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Esconde-nos atrás da tua cruz e nos faz experimentar e superar os sofrimentos das nossas vidas, em nome de Jesus. Esse contexto é lindíssimo. Jesus entra na sinagoga como era de costume, e ao entrar na sinagoga ele encontra um homem com uma das mãos mirrada, um homem doente, encolhido, machucado. O melhor que aquele homem tinha, aparentemente, humanamente falando, estava mirrado, estava ressequido. Você concorda comigo? Um homem que tinha um atrofiamento em uma das suas mãos, e eu imagino, digo a você, que ele sofria de algumas dores, e não eram só dores físicas, mas também dores emocionais e até mesmo dores espirituais, porque ele ia cultuar na sinagoga porque no templo não podia. E com isso ele sofria algumas
dores, tanto no âmbito emocional, porque ele era alguém preterido, considerado um pecador, porque naquele tempo um deficiente físico, ele era considerado um pecador, e nós vemos isso na palavra de Deus, os homens perguntando quem pecou, ele ou os pais, e então isso cria uma dificuldade emocional para a pessoa, e também física e também espiritual. Este homem que tinha uma das mãos mirrada, assim como qualquer um que nascesse com essa dificuldade, era logo visto de maneira difícil. Eu não sei você, mas ainda hoje tem pessoas muito preconceituosas para com as outras. Mentira ou verdade? Tem pessoas que olham as outras por cima e as diminuem simplesmente porque talvez elas não se vistam como é de praxe daquele contexto, talvez não se comporte da maneira que a maioria se comporta, e eu então me volto a olhar para este texto e vejo um homem com muitas dores, com muito sofrimento, com a sua deficiência, afastado e marginalizado pela sociedade da época. Porque era esse o contexto que Jesus encontra na sinagoga, porque aquele homem estava em um dos cantos e nem ao meio estava, ele estava lá no canto escondendo a sua deficiência para poder ouvir a palavra de Deus. E para agravar aquela situação, Jesus, para tudo que estava fazendo, você está comigo? Jesus para tudo que estava fazendo e volta toda a atenção para aquele homem. Imagine nós outros que estamos aqui batendo esse papo, e se eu olhasse para alguém e voltasse a minha atenção só para aquela pessoa, e todos vocês voltassem a atenção para aquela pessoa, imagina como aquela pessoa ia ficar no meio de um grupo tão grandioso e tão bonito como vocês aqui, viu? Talvez aquela pessoa, por mais que recebesse muitos elogios da minha pessoa ou da pessoa de Jesus, mesmo assim ela iria ficar sem graça. E Jesus então volta o olhar para aquele homem e começa a perceber que aquele homem necessitava ser arrancado, e melhor dizendo, superar, pôr um fim, acabar com os sofrimentos da vida dele. Você concorda comigo? Dá um amém aí. Aleluia. O único lugar que aquele homem poderia estar, sabe onde era? Na sinagoga. O único lugar que aquele homem poderia estar naquele sábado era na sinagoga. Só que, naquele dia, querido, como nessa noite, Jesus chegou ali. E aonde Jesus chega, as coisas mudam. Aonde Jesus chega, as coisas são transformadas. Aonde Jesus chega, vem a paz, vem a alegria, vem a transformação. E é exatamente isso que nós vamos dialogar neste tempo. Jesus então começa a trabalhar a vida daquele homem e conversar com ele e voltar sua atenção para ele. E ali tinha alguns grupos que não faziam isso. Enquanto aqueles fariseus estavam preocupados com os seus corações endurecidos, com a sua religiosidade, e diga-se de passagem, nós não combinamos nada, mas hoje eu recebi aqui um maná sobre religiosidade. Talvez se você não veio pela manhã, você não perdeu, mas deixou de ganhar
Viu? Aqueles homens, o grupo dos fariseus, pensava na sua religiosidade, defendia ela com afinco, e estava voltada para os seus rituais, estava voltada para a sua ideia, para aquilo que eles defendiam, mas, contrassenso a isso, Jesus estava preocupado com o ser humano, com o indivíduo, com o elemento. Sabe de uma coisa que é uma verdade? Jesus veio nessa noite porque Ele está extremamente preocupado com você. Ele não veio aqui porque o pastor Vicente vinha de férias, como disse o pastor Fernando, e quando um pastor vê outro de férias, diz, aproveita e prega, né? Mas ele não veio para me ver como pastor, ele veio para me ver como homem, como ser, como indivíduo, como elemento. Ele veio porque talvez a minha dor gritou o nome dele, ainda que os meus lábios não tenham gritado. Entende isso? Aquele homem, mesmo sem palavras, mesmo sem falar e mesmo sem se apresentar diante daquela sociedade, mas o interior dele gritava, porque não aguentava mais de sofrimento e de impreterimento e de distrato dos homens da época. Então, enquanto os fariseus estavam preocupados com os seus ritos, com os seus dogmas, com a sua religiosidade, Jesus estava preocupado com o indivíduo. Enquanto os fariseus estavam com seus corações assim, totalmente voltados para uma coisa chamada defesa do sábado, Jesus estava preocupado em curar alguém no sábado. Talvez eu e você entramos aqui para prestar, e não é um julgamento, por favor, para prestar o culto e irmos embora para casa, mas Jesus veio aqui para levantar uma pessoa que está sofrida há muito tempo e será transformada pela glória de Deus. Aqui pode dar aleluia, pastor? Então dá um aleluia aí, gente. Lá no Rio de Janeiro a gente faz isso, eu não sei se pode, né? Mas se não puder, não tem problema não, tá? Mas se você puder e ficar à vontade, você dá um glória a Deus. Oba, é para mim, eu recebo. Lá na minha igreja eu digo assim, irmão, se um homem de Deus pregar aqui e soltar uma palavra profética, você diz assim, eu aplico fé. Porque é pela fé que as coisas acontecem, você vai ver isso aqui. Então, enquanto aquela situação e aquele movimento para um grupo era de um jeito, para Jesus era de outro. Talvez pessoas que até possivelmente estão sentadas aqui, vieram numa expectativa, mas eu digo para você, Jesus te trouxe por outra expectativa. Ele trouxe para mexer em algo que talvez você anda guardando. Ele veio e trouxe você aqui para cuidar de uma área que talvez você está achando que não tem mais jeito. Porque se você olhar para a situação daquele homem, tinha jeito, irmão? Não. Se você olhar para a situação daquele homem, tinha jeito? Não. Talvez eu e você sentamos aqui nesta noite com algumas coisas na nossa vida atrofiada, com alguns sofrimentos que nós precisamos superar, e eu não sei quais são, mas o nosso Deus o sabe, e talvez isso esteja muito dentro da área dos seus relacionamentos. Talvez o seu relacionamento está ruído com alguém, está quebrado, foi dilacerado por uma infidelidade, por um distrato, por uma palavra mal dada, e hoje Jesus quer consertar isso no seu coração, porque reparações não é só para o que fez, é para o que recebeu também. Celebrando trata disso. E talvez Jesus hoje veio tratar isso no seu coração. Talvez Jesus veio tratar um filho seu que está perdido e você anda questionando a Deus porque o meu filho não está sentado aqui nesta igreja, porque o meu filho essa hora não está com Jesus e isso está te consumindo e acabando com você. Mas Jesus veio hoje colocar um basta nessa dor, neste sofrimento. E aí o que eu falei para você? Aplico fé. Talvez, querido, o que está ressequido na sua vida é a área financeira. Talvez o desemprego tenha te machucado,
Porque se tem uma das coisas que mais maltrata o ser humano é a área financeira. Porque o filho pede, a esposa pede, e talvez você não tem para dar. A verdade é que o mesmo Jesus que entrou naquela sinagoga está aqui. Amém ou não amém? O mesmo Jesus que entrou naquele lugar, o mesmo Jesus que reparou aquele homem, o mesmo Jesus que aplicou algo sobrenatural na vida daquele homem, está aqui nesta noite e quer aplicar algo sobrenatural na sua vida. Essa é a verdade. Porque se não fosse assim, não teria por que nós nos ajuntarmos. Não teria por que termos encontros para nos reunirmos. Nós nos reunimos para adorar a Deus, para exaltar o nome dEle e para receber dEle a manifestação da sua graça. Aquela reunião lá na sinagoga, para alguns tinha um outro cunho, mas para aquele homem da mão mirrada era uma grande oportunidade para algo transformador acontecer na vida dele. Pastor, contudo, o que é que aquele homem fez para chamar a atenção de Jesus? O que é que aquele homem fez para que Jesus olhasse para ele, para que Jesus se voltasse para ele, para que Jesus dialogasse com ele, para que Jesus praticasse a cura dele? Aquele homem teve atitudes. E é exatamente isso que nós vamos aprender. Quais foram as atitudes daquele homem para fazer com que Jesus olhasse para ele com um olhar diferente? Porque, querido, na verdade, a gente precisa fazer a nossa parte. Não existe uma meritocracia. Jesus não vai fazer porque você merece. Mas Jesus ama um coração contrito, quebrantado. Jesus ama a gente que diz para ele: olha, mestre, eu preciso do Senhor. Eu não suporto mais esse sofrimento. Tem coisas na vida que a gente não pode mais gerenciar. Só quem gerencia é o Espírito Santo e Jesus. Entende isso? Tem sofrimentos na nossa vida que nós não podemos mais gerenciar, que até tentamos e gerenciamos por um tempo, mas não conseguiremos gerenciar toda a nossa vida. E Jesus hoje quer mudar esse cativeiro, Jesus hoje quer mudar a sua história, Jesus hoje quer transformar, mas você precisa dar alguns passos. É necessário que você aprenda algumas verdades, e eu acredito que são verdades tão simples. São coisas tão simples que você vai dizer ao final dessa história que você já pratica e que você hoje foi só despertado. Então, vamos lá? Para superar o sofrimento, a primeira coisa que você precisa fazer vai aparecer no telão e você pode ler bem forte para mim. Assuma. Você entendeu o que leu? Perceba o texto. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se. Marcos 3, parte A. Jesus começa o diálogo com aquele homem, chamando a atenção dele para ele mudar de posicionamento. Talvez aquele homem estava ali sentado e se continuasse daquela forma que ele estava, ele não conseguiria receber de Jesus o que ele recebera, porque ele precisava mudar de posição. Talvez você tenha estado diariamente na igreja e diariamente na presença, mas talvez o que você precisa realmente fazer é mudar a sua posição. A palavra de Jesus àquele homem foi a seguinte: levante-se, assuma a sua verdadeira condição de homem doente. Não tenha vergonha de assumir que você está doente. Tem gente que às vezes esconde a doença. Mentira ou verdade? Tem gente que está com uma enfermidade e só vai revelar para a família quando está na última e que não tem mais jeito. Não podemos ser assim.
Tem gente que está com uma enfermidade emocional e só vai procurar o especialista nas últimas. Há uma doença que mata muito nesse tempo, chamada depressão. E tem gente que você diz, querido, você precisa de ajuda. E ele diz o quê? Não, eu estou bem. Ele não assume a real condição, ele não reconhece que ele está doente e que ele precisa de ajuda. Aquele homem estava prostrado, caído, cabisbaixo, derrotado, vencido pelo sofrimento. Mas Jesus diz para ele, filho, se expõe, se mostra, levante-se e verdadeiramente assuma a sua real condição. Então, antes daquele homem superar o sofrimento, era preciso ele assumir a sua real condição e verdadeiramente reconhecer: eu estou doente. Era preciso ele sair do anonimato, do escondido, era preciso ele romper com os embaraços, era preciso ele sair da caverna. Posso lhe fazer uma pergunta sincera? Será que você não está cansado de viver na caverna? Escondendo o teu sofrimento? Sabe que eu me perguntei isso? Em detrimento da minha posição. Será que eu não ando na caverna escondendo as minhas dores, as minhas mazelas, porque eu não posso apresentar isso para as pessoas, porque eu sou um líder e preciso estar de pé para motivar as outras pessoas, e frente a isto eu nunca recebo a cura real de Jesus? Pense nisso. Eu não vim aqui, de hipótese alguma, acusar você. Não é isso. Eu só vim dialogar com você e trazer a você, talvez, algo que possa estar destruindo a sua vida. Hoje é o dia de você assumir e de eu assumir a minha dor e dizer: Jesus, olha, eu me levanto, eu me ponho de pé, porque eu preciso que o Senhor faça um milagre. A verdade é que você deve se levantar e vir para o meio, sabe? Mostrar a sua dor, mostrar aquilo que está te doendo, mostrar o local que está doendo e, se possível, dizer: está doendo por causa disso, mestre. Aquele homem se levanta, aquele homem vem para o meio, aquele homem, então, agora tem a sua identidade revelada. Já pensou nisso? Eu não sei se ele era casado, se tinha família, mas ele estava no canto da sinagoga e agora todos o veem. Jesus traz ele para o meio, faz com que ele se mostre, faz com que as pessoas o observem, não para deixá-lo triste, mas para mostrar o milagre que Jesus era capaz de fazer. Deixa eu lhe dizer uma coisa, dentro desse bate-papo. Talvez, querido, a partir do milagre que Jesus vai fazer na sua vida, vai nascer um dos maiores ministérios desta igreja. Talvez você não tenha entendido. Sabe aquilo que você carrega, que te dói, que está te cortando, que está te dilacerando? Talvez, após você ser curado por Jesus, você vai ajudar homens e mulheres a sair desta mesma dor que você tem vivido. Porque um ministério curado, uma dor curada, é um ministério. Você sabe disso. Talvez, se você receber a cura de Jesus na área a qual você tem sofrido no oculto, talvez isso será um grande ministério. Será algo novo para a sua vida. Segundo lugar, para superar os sofrimentos da vida, me ajude aí. Vença. Jesus diz assim: venha para o meio. Aquele homem vivia se escondendo
Possivelmente tinha vergonha da sua mão ressequida, e quem não teria naquela época? Tinha complexos de inferioridade, tinha vergonha do seu corpo, tinha vergonha da sua deformação, tinha vergonha dos seus traumas não curados. Ele era de fato e de verdade um homem frustrado, complexado. Posso lhe fazer uma pergunta? Você já venceu os seus complexos? Quando eu era mais novo, eu tinha complexos atrás de complexos. E até a fase adulta, eu vim trazendo eles no meu oculto. Fulano é melhor do que eu nisso. Então, eu nem vou me meter a fazer aquilo ali, porque ele vai fazer muito melhor do que eu. Isso é complexo, irmão. Você deixa de fazer algo porque você acha que alguém faz melhor do que você e você não pode fazer. Nada disso. Cada pessoa tem uma habilidade. A minha é falar. Às vezes a sua é cantar. Eu brinco lá na minha igreja. Deus me deu uma igreja inteira de músicos. 70% da igreja são músicos. E eu tenho essa voz de taquara rachada. Aleluia! Que aí eu não me meto a cantar, viu? O pessoal canta bem. E eles brincam comigo, vai cantar hoje, pastor? E eu faço assim com o dedinho, ó. Hoje não, passa amanhã. Mas, irmãos, eu não sou complexado. Se eu quiser cantar, eu vou cantar. Porque eu canto para o Altíssimo. Entende? Aquele homem estava complexado por causa da sua deformação. E isso estava ocasionando dentro dele traumas terríveis. Eu estava falando com o pastor Fernando, lá na nossa igreja, nós estamos trabalhando uma série de mensagens chamada Livres. Livres de várias coisas, culpa, medo, depressão, vergonha, dor e tantas outras coisas. Por quê? Porque eu entendi que assim como eu era alguém complexado por causa dessas dores, as outras pessoas também poderiam ser. E isso está ocasionando um efeito. Enquanto eu estou pregando aqui, um pastor da cidade está pregando lá, falando sobre depressão nesse mesmo momento. Porque, infelizmente, a nossa geração é uma geração complexada, com os seus traumas, com as suas doenças, com as suas mazelas, e esses complexos estão nos aniquilando a dar para Deus muito mais do que nós temos dado. Mas isso só acontece lá no Rio de Janeiro, né? Aqui não. Pense comigo. Antes de Jesus acabar com o sofrimento daquele homem, Jesus precisava fazer um milagre nele, acabar com os complexos. Jesus precisava trazer ele para o meio, precisava pegar ele e dizer, peraí, cara, você é bom, você tem autoestima e vamos levantar essa moral. Sabe o que eu quero lhe dizer? Querido, talvez você está sentado aí, não leve isso, é só hipoteticamente, lá no último banco, e talvez era para você estar sentado aqui no primeiro, porque você tem muito para acrescentar, você tem muito para dar, você tem muito para fazer, mas talvez por causa de palavras malditas, e essa verbalização mesmo, por causa de palavras que veio talvez de lugares que não são de Deus, te complexaram e te aniquilaram, e você não consegue avançar, porque você está complexado e está vivendo subjugado por essa palavra. Mas hoje Jesus me trouxe aqui para dizer para você o seguinte: vença, supere os seus complexos, supere as suas dificuldades. Deus te fez para avançar, para crescer, para ser alguém exponencial. Entende isso? Então dá um glória a Deus aí. Só para testar, viu? O negócio está ficando quente. Então Jesus veio aqui para acabar com os seus complexos. O que você faz é bom, querido. O que você faz é joia. O que você faz é maravilhoso. Porque se você faz isso para Deus, a palavra diz que tudo que você faz é bom, porque você está fazendo para o Senhor. Ah, mas alguém faz melhor. Que bom, ele faz muito bom. E você também faz muito bom. Jesus estava dizendo para aquele homem, vem para cá, vem.
Porque dentro dessa sinagoga eu encontrei você que está me adorando com o coração. Eu encontrei você que estava no culto dizendo, eu preciso de ti. Que estava no culto dizendo, olha, eu preciso que você resolva a minha situação. Posso lhe fazer uma pergunta? Você está precisando que Deus resolva o teu sofrimento? Não precisa levantar a mão, fique aí. Você está precisando que Deus resolva as suas situações, os seus complexos, as suas vergonhas? Ele está aqui nessa noite e Ele quer fazer isso. Ele quer transformar o seu coração. Mas você precisa reconhecer esses complexos. Você precisa reconhecer, assumir a sua condição. Você precisa realmente se descortinar, se rasgar, se dobrar. E hoje pela manhã eu ouvi uma coisa que é verdade. Um religioso, ele fica pensando no que as pessoas vão pensar dele se ele tomar uma atitude frente a uma mensagem como essa. Um adorador, ele nem se preocupa com isso. Ele se rasga e diz, ai Jesus, faz algo novo em mim. Faz algo novo na minha vida, faz algo novo no meu coração, transforma a minha vida. Jesus o encoraja hoje a vencer os seus complexos, a vencer os seus sofrimentos, a superar as suas dores e a sair daqui transformado. Em último lugar, porque eu não quero demorar, para superar os sofrimentos da vida, leia para mim, por favor, coloque em prática a sua fé. Jesus, diz o texto, disse ao homem, estenda a. Vamos fazer uma brincadeira? Tenho tempo ainda, né? Ó, ela está me fazendo um sinalzinho, ele disse para mim, ó. Agora eu vou brincar. Eu posso contar só mais essa parte, vocês deixam? Amém ou amém? Só falo se você disser que quer. Então tá bom. Vamos fazer uma brincadeira. Jesus disse para aquele homem assim, estende a sua mão, não foi isso? Nós vamos trocar só um pouquinho, tá? Quando eu falar, Jesus disse, você estende a sua dor. Você não precisa dizer a sua dor em voz alta, mas você vai pensar aonde está o teu sofrer, quais são as áreas que estão te aniquilando, quais são os problemas que estão te destruindo e te paralisando. Amém? Combinado? Então tá bom, vamos testar. Coloque em prática a sua fé. Jesus disse ao homem, estende a sua mão. Pensou aí? Porque a área daquele homem era a mão mirrada, então ele precisava estender a mão. Talvez a sua área seja um casamento destruído. Talvez está na hora de você colocar ele aqui no altar. Talvez tenha sido uma infidelidade conjugal, sim. Eu posso falar, pastor? Não tem problema? Amém. Talvez seja uma infidelidade conjugal que te paralisou. Um dia eu estava em um lugar, minha igreja, e um amigo me questionou. Ai, pastor, você é meu amigo. Já pedi perdão há 2 anos. E as coisas não mudam. Eu dei um sorriso e disse, engraçado. A gente comete o erro e quer acelerar a cura do outro. Talvez a infidelidade te paralisou, te frustrou. Você olha para você e diz assim, mas, nossa, olha como eu sou. Realmente ele tinha toda a razão de ter feito isso comigo. Tinha não, querido. Tinha não. Talvez um amigo te traiu. Você acreditou. E ele te apunhalou. E você se frustrou. Disse, nunca mais eu vou fazer um amigo. Eu não vou mais me relacionar. Não vou mais me doar com ninguém. Querido, pare com isso. O nosso Deus é um Deus relacional. Se você não vai se relacionar com ninguém, talvez você não se relacione com Ele. Talvez a sua mão mirrada
seja a frustração de não conseguir o tão sonhado sucesso nos negócios. Isso está acabando com você. Isso está te destruindo, te derrubando. Coloca isso aí. É a sua mão que você precisa estender. E tantas outras áreas. Talvez você, poxa, eu estou com 30 anos, 35 e não casei. Está todo mundo casando, pastor. E eu não casei, estou frustrada por isso. Coloque isso aí. Aquele homem, aparentemente era uma causa perdida. Mas Jesus lhe dá uma ordem: estenda a sua mão. E aquele homem deveria exercitar a fé. Aquele homem deveria agora acreditar no impossível, acreditar na ordem de Jesus, na palavra liberada. E diante daquela ordem de Jesus, se ele acreditasse, se ele aplicasse fé, o membro ressequido ia voltar ao normal. Estava tudo atrofiado ali, irmão. Mas, mediante a ordem de Jesus, o membro que estava atrofiado relaxou-se. E mediante a ordem de Jesus, isso que está ressequido na sua vida vai relaxar, vai voltar a fluir, vai voltar a jorrar, sabe? Vai voltar a crescer, vai voltar a funcionar, vai voltar a acontecer, vai voltar a mover. Eu não sei o que te paralisou, o que está fazendo você sofrer, mas eu sei de uma coisa: com o nosso Senhor você supera os sofrimentos. Eu quero concluir a minha palavra já mostrando para você biblicamente que teve homens que acreditaram na ordem do Senhor e Ele fez acontecer na vida destes homens. Lembra-se dos discípulos e a sua pescaria frustrada? Cara, Pedro sabia tudo de barco, gente. E Jesus manda Pedro, depois de passar uma noite inteira jogando rede para o lado certo, jogar do outro lado. Pensa nisso só. Pedro podia dizer assim: não leva a mão não, rapaz, eu sou o comandante do barco, eu sei tudo de barco. Você pode até entender de fazer alguns milagres, mas eu entendo de barco. Pedro fez isso, irmão? Pedro disse: mediante a tua palavra, eu faço o quê? Lançarei a rede. E voltou cheio de peixe. Pedro atendeu a ordem de Jesus e pegou uma quantidade de peixe enorme. No tanque de Betesda, outro exemplo maravilhoso. Diz que a água se movia e o homem era paralítico. Pensa, todo mundo ia conseguir pular naquela água na frente dele, irmão. O homem estava há 38 anos paralisado. Jesus foi para a festa em Jerusalém e diz aí um historiador que ele olhou assim pela viela e viu o tanque de Betesda, lá o sofrimento por completo. Ele larga a festa e vai para a dor. E quando ele chega lá na área da dor, ele diz para aquele homem uma coisa fantástica: levante, tome o teu leito e ande. E o que aquele homem fez? Andou. Fique de pé só um pouquinho. Hoje, você que está aqui ouvindo essa palavra, você que nos assiste aí na transmissão ao vivo, que vai ouvir ou que está participando, também pode acreditar na palavra da verdade. Porque a Bíblia é a verdade. Eu não estou aqui falando de mim, porque de mim não tenho nada. Eu estou falando dele, do Altíssimo, e ele faz. O verso bíblico diz que no mesmo instante aquele homem atendeu a ordem de Jesus e a sua mão foi completamente restaurada.
Você acredita nisso, irmão? Eu também acredito, sabia? Eu vivo nessa palavra. Eu prego só no que eu acredito. Por isso eu prego Jesus e as curas dele. Porque eu sei que ele é poderoso para fazer grandes coisas. Muito mais do que pensamos e sonhamos. Muito mais do que a nossa mente pode idealizar. Jesus pode fazer, querido. E essa é a sua noite. Você pode ter entrado aqui nesta noite com algo atrofiado, com algo ressequido, paralisado na sua vida, que está ocasionando em você muita dor, muito sofrimento. Como eu disse, pode ser tantas áreas, mas deixa eu lhe dizer algo. Jesus está aqui, amém ou não amém? Aleluia, Ele está neste lugar e quer curar você. Basta você conseguir tão somente ter a atitude que aquele homem teve, da mão mirrada, entregar a sua vida por completo, na totalidade, nas mãos de Jesus e dizer: faz, mestre, eu quero, eu creio, eu aplico fé, eu quero ser curado, eu quero sair desta dor. E eu sei que o ministério aqui lindíssimo que eu vi tocar tem uma música especial. E no tempo dessa música, querido, você que está precisando vencer algo, que está precisando sair, que está precisando superar o teu sofrimento, você pode deixar o seu lugar. Se assim você desejar, você pode deixar o seu lugar e trazer esse seu complexo, esse seu sofrimento, essa situação aqui no altar. Porque Jesus fez isso com aquele homem. Tirou ele do meio da multidão. Viu? E colocou ele no meio. Nessa noite Jesus quer tirar você do meio da multidão. Eu posso descer aqui, pastor? Então tá bom. Eu sou muito obediente ao pastor, viu? Se ele disser não, eu não. Eu sou o primeiro a me colocar aqui. Sabe por quê, meu irmão? Porque eu sou de carne e osso. Eu tenho as minhas dores, os meus sofrimentos e os meus complexos. E estou vencendo eles um a cada dia. Mas se você também o tiver e quiser vencer e entender essa palavra, nós vamos adorar Jesus. E você pode deixar o seu lugar e vir aqui. Você pode ficar do jeito que você quiser, em pé, de joelhos. Você faz da maneira que você quiser. Enquanto nós estamos cantando, você vai deixando o seu lugar. Pastor, eu estou muito confuso porque eu nem me encontrei com esse Jesus, querido. Então faz o seguinte, se encontra com ele agora e já vem aqui à frente, porque com certeza vai ter um povo bonito para te abraçar aqui, para tratar você, para limpar os carrapichos, para cuidar do seu coração. Pode chegar mais para frente assim, ó, para dar para todo mundo, ó. Pode chegar bem para cá, não fica, pode vir bem para cá, isso. Você está com a sua causa, com a sua dor, com o seu sofrimento. Você vai deixando o seu lugar. Acalmas meu pensar. Oh, Espírito. Me levas pelo fogo. Sim, Deus. Curando todo o meu ser. Confio em ti. Confio
você entrou aqui, trazido por alguém, um convite de um amigo, de um colega, e você chegou até aqui, e nós estamos todos agora de olhos fechados. Feche os seus olhos. E talvez essa palavra falou o seu coração, ao ponto de você entender a Jesus e o que Jesus fez por esse homem. E talvez você quer entregar o seu coração a Jesus. Ah, pastor, eu fiquei desejoso de entregar o meu coração a Jesus. E se você estiver desejoso de entregar o seu coração a Jesus, ou de se reconciliar com Jesus, você vai colocar uma das suas mãos no coração e você vai orar junto com o pastor. Eu quero entregar a minha vida a Jesus ou me reconciliar com Ele. Coloque a sua mão no coração. E essa primeira oração eu vou fazer por você. E você vai repetir ela comigo aí no seu lugar. Pai querido, hoje eu te reconheço como meu único e suficiente Salvador. Mediante a tantas coisas que eu ouvi, eu quero viver uma vida com o Senhor. Eu nem sei direito como fazer, mas eu te peço o teu auxílio, eu te peço a tua ajuda, e eu entrego o meu coração a ti. Eu quero também voltar para o Senhor, e quero viver com o Senhor o resto da minha vida. Você está de olhos fechados, eu sou o único que estou de olhos abertos. Você fez essa oração com o pastor? Levanta a sua mão assim, bem alto. Eu fiz essa oração. Ok, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Você que ainda não tinha entregue o seu coração para Jesus, que fez essa oração, levante a mão bem alto, para a gente ver. Ok, Deus abençoe. Mais alguém que ainda não tinha entregue o coração para Jesus? Mais alguém que estava longe do caminho do Senhor e que quer voltar para Ele, fez essa oração? Pode levantar uma das mãos. Deus abençoe você lá atrás. Se você quiser, só eu vi. Se você quiser deixar o seu lugar, eu gostaria muito de apertar a sua mão. Você deseja deixar o seu lugar? Se você quiser, deixa o seu lugar, vem cá. Eu gostaria de apertar a sua mão. Você que se reconciliou com Jesus e você que aceitou Jesus. Você quer fazer isso? Se você quiser, você deixa o seu lugar, ou procure o pastor Fernando, os pastores aqui da casa, ou até eu mesmo que estou aqui por enquanto, e eu queria muito orar com você. Agora eu quero orar por esse povo aqui, que veio à frente com o seu sofrimento. Senhor, nós estamos aqui, eu faço coro com eles. Como às vezes eu tenho sofrido, como os teus filhos têm sofrido, e hoje eles resolveram assumir a sua real condição, também como eu. Resolveram vencer os seus complexos, assim como eu, e resolveram aplicar a fé, e estão aqui na frente assim como eu. E nós queremos pedir ao Senhor, arranca de nós essa dor e nos faz superar esse sofrimento e nos faz viver livre na liberdade que o Senhor mesmo nos libertou. Não deixa mais o nosso coração viver tão abatido, tão entristecido, tão sofrido. Cura-nos, faz esse membro, esta dor, esta situação traumática se esvair e nos faz viver felizes, ó Pai, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, é que nós te clamamos aqui, pedimos, ó Pai, que o Senhor olhe para as nossas chagas, para as nossas dores, porque assim tu falaste na tua palavra que as enfermidades poderiam vir, mas a tua mão curaria
curaria uma a uma. Então, Pai, em nome de Jesus, passa o teu bálsamo sobre o teu povo e que eles possam se sentir curados pelo poder do teu Espírito Santo. Obrigado pela vida desta igreja, do pastor Fernando. Cuida da Sueli também, Pai querido, dos meninos, da Fernanda e de toda a família, desse grande amigo, da sua igreja linda. Cuida de cada um deles, para que eles possam se ajuntar cada vez mais e conquistar aquilo que o Senhor tem para eles aqui nesta cidade. Em nome de Jesus, tira qualquer tipo de frustração que possa estar no meio da membresia e dá uma unção nova de conquista, de vitórias, de coisas maravilhosas vindas do alto dos céus. Obrigado, Jesus. Eu te louvo, eu te adoro e eu exalto o teu nome. Você pode aplaudir a Jesus, porque Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Obrigado, pastor. Aleluias. Glórias ao nosso Deus. Levante uma das suas mãos para o alto. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo, o amor do Deus, o Pai, esteja com toda a igreja, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Senhor, nós lembramos também do pastor Robson, da Jane, dos meninos que estão em férias. Nós os abençoamos nesse tempo de descanso. Que o teu poder, Senhor, esteja sobre toda a igreja e que o teu amor se espalhe em todos os lugares por meio do teu povo. É assim que nós oramos. Amém e amém. Amém, meus amados. Você pode ir para o seu lugar. Nós vamos cantar mais uma música e assim estaremos encerrando a nossa celebração. Que Deus abençoe a todos.